Ela esperou por 12 invernos. Cada neve que caía, cada carta que não chegava, era mais uma ferida que se abria em silêncio. Jae-yi era filha de uma casa nobre, mas cresceu invisível. Seu pai a tolerava, sua madrasta a desprezava. Mas ela continuava ali, firme, porque tinha uma promessa: encontrar o irmão desaparecido, Hongrang. Ele sumiu quando ainda era menino. Ninguém sabia como. Alguns diziam que fugiu, outros que foi levado pelos deuses. Mas Jae sabia. Ele foi tirado. E ela nunca deixou de procurá-lo. Nunca deixou de chamar seu nome nas noites frias, como quem clama para que o tempo se curve. Então, um dia, ele voltou. Ou melhor, alguém com seu rosto. Ferido, silencioso, com cicatrizes estranhas no corpo e olhos que não reconheciam o lar. Mas dizia que era Hongrang, e mesmo que tudo parecesse errado, ela quis acreditar. Porque às vezes a saudade é mais forte que a lógica. Mas o que ela não sabia era que aquele homem não veio para ser encontrado. Ele veio para destruir. Desde pequeno, ele foi treinado para o ódio. Nascido entre os desprezados, vendido como escravo, tatuado com veneno sob a pele, usado como amuleto vivo para um príncipe cruel. Cresceu sem nome, sem carinho, sem história. A única coisa que lhe deram foi uma missão: voltar como Hongrang e se vingar da família que o deixou morrer. Só que a história nunca segue o plano, porque quando ele olhou nos olhos de Jae-yi, algo mudou. Ela o tratou com ternura, com dor, com fé, como se ainda acreditasse que dentro dele havia algo para salvar. E ele, pela primeira vez, sentiu vontade de ser mais do que uma arma. Sentiu vontade de ser irmão, de ser homem, de ser alguém. Mas os segredos não se escondem para sempre. Jae começou a notar pequenos detalhes, gestos diferentes, palavras que não combinavam com a infância que ela lembrava. E, ao mesmo tempo, o coração dela batia mais forte. Não como amor de sangue, mas como algo que não podia dizer em voz alta. Se você já se apaixonou por alguém, mesmo sabendo que não devia, você entende o que ela sentiu. Enquanto isso, a tensão crescia. O príncipe Han Pyong, manipulador e sádico, começava a se mover. Ele, que fez daquele garoto seu brinquedo, queria apagar o passado antes que a verdade viesse à tona. In-ho, o amigo surdo de infância do falso Hongrang, ainda estava em perigo, e Jae-yi estava no meio de tudo. Mas ela não fugiu. Pelo contrário, quanto mais descobria, mais lutava. Pela verdade. Pela justiça. Pelo menino que talvez nunca volte. E pelo homem que agora ocupava seu lugar. A verdade não chegou com gritos. Chegou com silêncio. Com um nome sussurrado na hora errada. Com uma lembrança que não batia. Jae-yi já sabia. No fundo, sempre soube. Aquele homem não era seu irmão. Mas mesmo assim, quando ele a olhava, ela sentia que talvez ele fosse mais do que qualquer parente de sangue. O impostor confessou, não com frieza, mas com um olhar quebrado. Disse que não veio para ser amado, veio para destruir. Foi criado para isso. Torturado, envenenado, transformado em sombra. Sua missão era simples: se infiltrar como o herdeiro perdido e levar o clã Min à ruína. Mas Jae-yi não recuou, porque o que ela viu nele não era um inimigo, era um sobrevivente. E ela mesma, mesmo sendo nobre, sabia o que era sobreviver num mundo que te nega amor. Eles se tornaram cúmplices, não de um plano, mas de uma dor que só quem já perdeu tudo entende. Enquanto isso, o verdadeiro vilão se fortalecia. Han Pyong, o príncipe que se dizia divino, mantinha crianças escondidas, marcadas com as mesmas tatuagens que destruíram o corpo do impostor. Entre elas estava In-ho, o amigo de infância, a única pessoa que havia amado aquele garoto antes de tudo desmoronar. O plano de vingança mudou. Agora, não era mais sobre destruir a família Min. Era sobre salvar quem ainda podia ser salvo. Era sobre impedir que outros passassem pelo mesmo inferno. E Jae-yi decidiu lutar ao lado dele. Mas o caminho não seria fácil. A nobreza desconfiava. O clã se dividia. O pai de Jae-yi, Min Mu-jin, começava a perceber que a filha estava escondendo algo. E mesmo assim, ela continuava. Porque quando se ama alguém que nunca teve nada,
A gente aprende a dar tudo. Se você já segurou a mão de alguém que o mundo inteiro queria derrubar, você entende o que ela fez. Eles planejaram tudo, um ataque direto ao templo do príncipe, resgatar as crianças, libertar In-ho, expor os rituais macabros. Mas havia algo que ela ainda não sabia. O corpo dele já estava morrendo. Desde a infância, os venenos nas tatuagens corroíam por dentro. Cada cicatriz era um limite ultrapassado. E ele sabia que não teria muito tempo. Mas não disse, porque queria viver até o fim, com propósito. A noite do confronto chegou, e foi como se o céu também tivesse raiva. Chuva, relâmpagos, o templo iluminado como um inferno. Mas eles entraram mesmo assim. Lutaram como se já estivessem mortos. E no meio do caos, ele encontrou In-ho. O reencontro foi mudo, mas o olhar disse tudo. Eles se abraçaram, como se o tempo entre eles nunca tivesse existido. E então, ele foi ao encontro do príncipe. Hampiong tentou pará-lo com promessas, com mentiras, com rituais, mas nada adiantou. O garoto escravo agora era homem e não tinha mais medo. A luta foi brutal, mas no fim, ele venceu. Só que o veneno também venceu. Ele caiu de joelhos diante do altar destruído. O corpo tremia, os olhos turvos, mas o rosto estava em paz. Pela primeira vez em toda a sua vida, ele tinha escolhido. Não como ferramenta, não como máscara, mas como homem. E sua última escolha foi proteger. Jae-yi correu até ele, gritou seu nome, mesmo sem saber qual era o verdadeiro. Abraçou aquele corpo marcado, sangrando, cansado, e ali, em seus braços, ele sorriu. Disse que não se arrependia, que mesmo fingindo ser alguém que não era, nunca mentiu sobre o que sentia por ela. Ela chorou, não por ele ter mentido, mas por ter sido tão verdadeiro num mundo onde tudo era farsa. Ele fechou os olhos e partiu, sem alarde, sem adeus, como se o próprio tempo tivesse parado só para ele descansar. Se você já perdeu alguém que mudou tudo, mesmo sem ficar por muito tempo, você entende. Os dias seguintes foram cinza. A corte tentou esconder o escândalo, mas Jae-yi não permitiu. Expôs a corrupção. Salvou as crianças. Enterrou seu pai com dignidade e assumiu a liderança da Casa Min. Não por poder, mas por dever. 2 anos se passaram. Ela caminhava sozinha pelos jardins cobertos de neve, a cabeça erguida, o coração remendado. Não houve outro amor, e talvez nunca houvesse, porque alguns laços não se repetem. Ao longe, ela ouviu uma voz, fraca, quase um sussurro. "Here you are." Ela se virou, mas não havia ninguém. Só vento, só memória, ou talvez uma parte dele que ainda vivia ali. E se essa história te tocou, você sabe o que fazer. Porque às vezes, amar é não ter resposta. É só sentir e continuar.